O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. E é para falar da doença que o Contato Direto traz uma matéria esclarecedora, produzida pelos alunos do segundo período do curso de Publicidade e Propaganda, que se uniram por esta causa tão necessária e entrevistaram a médica Mariana Belo, que é mastologista do Hospital Ibiapaba Sebans, Guilherme Leles, João Pedro Amaral e Marcela Costa, que também estagiam na Rádio Sucesso, abordaram as principais dúvidas e esclarecem o tema de uma forma objetiva e clara, para que as mulheres entendam os cuidados necessários para uma boa qualidade de vida. João Pedro Amaral conduz a conversa com a especialista. Olá, doutora Mariana, muito bom dia. Você poderia nos explicar o que é o câncer de mama? É sabido que o câncer de mama é uma doença multifatorial. Há vários estudos que já mostraram, com evidências científicas, dos fatores de riscos mais importantes relacionados à doença. Entre eles, existem os fatores de riscos que a gente pontuou como não modificáveis, que são inerentes à paciente. O fato de sermos mulheres, somos mais propensas e a doença é mais prevalente no sexo feminino. O fator idade, sabemos que é uma doença que ocorre, que tem maior incidência acima dos 50 anos. Os fatores reprodutivos, aquelas mulheres que são expostas às alterações hormonais ao longo da vida, ou porque tiveram uma menarca, ou seja, uma primeira menstruação muito precoce, ou tiveram uma menopausa muito tardia, depois dos 45 anos. Mulheres que optaram ou que não puderam ter filhos, ou que nunca amamentaram. Sabemos que são fatores de risco associados para a doença. E existem aqueles fatores de risco que a gente identifica como modificáveis, mais associados ao hábito de vida da paciente. Então, por exemplo, a inatividade física, ou seja, o sedentarismo é um importante fator de risco para o câncer de mama. A obesidade, principalmente o ganho de peso no período da pós-menopausa, e a ingesta exagerada de bebida alcoólica. Bom, doutora Mariana, como dissemos, o Hospital Ibiapaba Sebans atendeu a 105 novos casos de câncer de mama só em 2023. Existe alguma razão para esse número alto? O câncer de mama, é uma doença prevalente não só no nosso município, Como você trouxe um dado estatístico importante, trata-se do novo diagnóstico mais frequente entre os outros cânceres tratados aqui na nossa instituição. O câncer de mama, o INCA traz um dado aí de estimativa anual, durante o triênio 2023-2025, em torno de mais de 73 mil novos casos, da doença. A gente sabe que o câncer de mama, ele geralmente apresenta-se como uma doença multifatorial. São fatores de riscos associados, Então, essa alta prevalência muito pode estar associada a alguns hábitos de vida, alguns comportamentos pessoais, das mulheres. Então, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, o ganho de peso, principalmente na pós-menopausa, o uso excessivo de bebida alcoólica, são riscos relativos que, somados ao longo da vida, ao comportamento dessas pacientes, eles podem decorrer no desfecho, do diagnóstico para o câncer de mama. Boa colocação. E como essa doença afeta as mulheres, doutora? O câncer de mama é uma doença que afeta e impacta diretamente na população feminina, por tratar-se do câncer mais incidente entre as mulheres, excluindo-se os tumores de pele não melanoma. Dados no INCA nos mostram que a cada ano do triênio 2023 e 2025 são estimados mais de 73 mil novos casos. E, infelizmente, os dados estatísticos também nos mostram que o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, representando uma taxa em torno de 14% a 16% de mortalidade em relação às outras neoplasias. E afinal, tem como identificar esses sintomas, doutora? O ideal é que essa paciente faça, vamos dizer assim, o diagnóstico do câncer de mama quando ainda não há manifestação clínica do mesmo, Então, ou seja, que ela esteja completamente assintomática. Significa que o nosso rastreamento foi efetivo, Que a gente identificou através da mamografia ou através do ultrassom uma lesão até então não palpável ou não capaz de causar qualquer alteração clínica nas mamas. Mas existem alguns sinais de alarme, por exemplo, uma alteração da estrutura da pele,
lesões na areola que não melhoram, fica uma lesão mais prolongada, um nódulo, que é a principal manifestação clínica, né, de alguma alteração da mama, vermelhidão, algum processo de retração da pele ou do próprio complexo areolo-mamilar que a gente fala. São alterações clínicas importantes, são sinais importantes que fazem com que a mulher deva imediatamente buscar o auxílio e orientação médica. Agora, em relação à prevenção da doença, como ela pode ser feita? Por isso é tão importante falarmos sobre o método mais eficaz e indicado para rastreamento do câncer de mama, capaz de impactar na redução da mortalidade pela doença. A mamografia é o principal exame a ser indicado. Entre aquelas pacientes que apresentam risco habitual, ela deve ser orientada a realizar o exame a partir de 40 anos de idade, no intervalo anual. Entre aquelas pacientes que apresentam o alto risco para a doença, identificada após uma avaliação clínica e calculadoras de risco, a ela pode ser ofertada a mamografia mais precoce, até antes de 40 anos, associada à ressonância magnética das mamas. Ótimo! Você poderia nos explicar como funciona o tratamento da doença, doutora? Em relação ao tratamento para o câncer de mama, ele é variável e individualizado a cada paciente, a depender do estado clínico dessa paciente, do estadio da doença e algumas características tumorais, envolvendo principalmente o subtipo tumoral, que é um dado que a gente consegue através de um exame chamado imunistoquímica. É identificado alguns receptores que caracterizam melhor a doença, a lesão. E através disso, as estratégias de tratamento são personalizadas a cada mulher. Existem pacientes que talvez terão benefício de fazer o tratamento cirúrgico num primeiro momento, em sequência, às vezes apenas a hormonoterapia, ou a quimioterapia associada com a hormonoterapia, ou droga-alvo, ou imunoterapia, a depender desse subtipo tumoral. E a radioterapia adjuvante, quando a gente faz a cirurgia que a gente chama de conservadora. Existem pacientes que terão um benefício de talvez ter um tratamento sistêmico anterior à cirurgia, porque essas pacientes ou têm uma característica tumoral com benefício, que mostra um benefício maior da neoadjuvância que a gente fala, que é o tratamento que antecede o tratamento cirúrgico, para que a gente tenha uma possibilidade de testagem de resposta nessa mulher, porque caso ela não tenha uma resposta clínica completa, ou seja, um desaparecimento completo da lesão diante do tratamento sistêmico, a ela pode ser ofertada algumas outras drogas capazes de modificar e aumentar a sua sobrevida. Além de podermos reduzir a agressividade cirúrgica, caso seja uma lesão muito grande, um tumor, né, com estadiamento mais avançado, localmente avançado, e podermos ser mais conservadores também na abordagem cirúrgica. Importante essa dica. Procurar o médico antes de existir algum sintoma. Agora, doutora, vamos falar de esperança. O câncer de mama tem chances de cura. Então, qual é a sua mensagem? Paciente, nenhuma mulher fica tranquila diante, né, do diagnóstico do câncer de mama. Mas é preciso orientá-las que a gente não tem dúvida de que nos últimos 10 anos o câncer de mama é a doença neoplásica mais estudada. Então, por isso a gente tem uma abrangência de tratamento e possibilidades de tratamento tão amplas e que isso traz um efeito positivo muito importante. Se identificado de uma forma precoce, o câncer de mama ele tem índices de cura superiores a 90%. Então, apesar da insatisfação, é claro, do envolvimento psicológico, né, todo o envolvimento que tem um diagnóstico, né, diante de um câncer de mama, essas pacientes precisam ser orientadas das múltiplas possibilidades de tratamento e de possibilidades de chegar à cura durante o nosso controle e acompanhamento também. Nós conversamos com a médica Mariana Belo, que é mastologista do Hospital Ibiapaba Sebans. João Pedro, para o contato direto. Muito bem, 11h22. Agradecemos aqui ao João Pedro Amaral, Guilherme Leles, a Marcela Cota, o Edson Brandão e o Ricardo Rios pela produção dessa belíssima matéria sobre Outubro Rosa, e que o outubro seja rosa para as mulheres se conscientizarem da importância de cuidar da saúde. Contato direto.